Paz e alegria, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje o foco principal da nossa reflexão está no coração. Davi é ungido como rei. Meus irmãos, o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, é rejeitado pelo Senhor porque ele tinha o coração fechado. Por isso, se desenvolve a leitura do primeiro livro de Samuel no ofício da leitura de hoje, aonde o Senhor envia Samuel à casa de Jessé. Jessé apresenta seus 7 filhos a Samuel e o Senhor não escolhe nenhum deles. E em meio à dificuldade, Samuel pergunta a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé manda buscar Davi, que estava pastoreando as ovelhas, e o Senhor o escolhe e manda o profeta ungí-lo. E diz a leitura que a partir daquele momento, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas vamos voltar um pouco antes dessa leitura, um pouco antes de Samuel ungir Davi. Um pouco antes, o profeta, quando viu um dos filhos de Jessé, de nome Eliabe, Jessé pensou que fosse ele o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Ao escolher Davi, o menor dos filhos de Jessé, para ser o rei de Israel, o Senhor nos mostra que ele vê o coração. Ao contrário de nós, que muitas vezes vemos apenas as aparências. Também, quem sabe se aos nossos olhos o jovem Davi não contasse. Toda a vida do rei Davi foi ungida pelo Senhor. Isso não quer dizer que Davi imediatamente virou um santo. Na verdade, a história de Davi nos mostra como a sua vida foi atingida por inúmeros pecados. Toda a emblemática história de Davi nos mostra como até mesmo um adúltero e assassino pode se tornar um soberano e profeta do povo de Israel. Meus irmãos, Davi foi tentado e ele pecou a ponto de, para encobrir o seu pecado de adultério, ele acabou se tornando um assassino. Mas Davi reconheceu o seu pecado. Ele pediu perdão a Deus. Ele sofreu na carne a traição do seu próprio filho, que, se não me falha a memória, de nome Absalão. E também, certa vez, quando ele foi insultado, ele pensou: eu mereço. E naquele momento também em que ele encontrou uma oportunidade para matar o rei Saul, que o perseguia, ele poupou sua vida. Então a história desse grande rei como um grande pecador arrependido me comove e me leva a pensar em minha própria vida. Veja, pelo meu batismo eu fui consagrado pelo Senhor para ser santo, para trilhar o caminho da santidade. Davi, desde a mocidade até a sua vida adulta, fazendo inúmeras coisas boas e outras nem tanto, me faz refletir que no caminho que o Senhor me convidou a percorrer, não há justo que não tenha praticado a injustiça. E também não há santo sem passado, e também não há pecador sem futuro. Às vezes nós podemos nos confundir entre o que somos e a transgressão que nós fizemos. Por exemplo, quando alguém comete adultério, é comum o chamarmos de adúltero. Se uma mulher vive na prostituição, a chamamos de prostituta. E por aí vai. Aí a pessoa ela já não tem mais uma identidade. Não é mais chamada pelo seu nome. O tipo de pecado da pessoa é que passa a ser o seu nome, a sua identidade.
Você se lembra daquela mulher que banhou os pés de Jesus com as lágrimas? O Evangelho diz que ela era conhecida como uma grande pecadora. Agora, o mais triste é percebermos que quase sempre esse é também o nosso olhar para muitas pessoas. E às vezes, até em alguns momentos, o nosso olhar para nós mesmos. Quando nós deveríamos olhar para frente, o que fazemos é ficar presos no passado, no nosso próprio pecado, quando na verdade nós deveríamos lutar contra ele. O Senhor, Ele olha o coração. Também nós só veremos bem com o coração. Quando o Senhor nos olha, Ele não enxerga os nossos pecados, mas sim as nossas virtudes. O seu desejo é que sejamos santos. O Senhor é o nosso oleiro e para sermos modelados nós precisamos nos deixar talhar por Ele. Veja, meus irmãos, que bela e maravilhosa imagem aquela da Pietà que Michelangelo fez. E ao tratar as suas esculturas, Michelangelo tirava os excessos e deixava transparecer a bela imagem que estava escondida na pedra. Todos nós somos obras-primas criadas pelas mãos do Senhor. Deus nos criou olhando para si mesmo. Isto é, nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E o desígnio de Deus é claro, se Ele é santo, nós devemos ser santos também. Sede santo como eu sou santo. Então o nosso coração somente poderá ser preenchido por Deus, porque só Ele é infinito. Tudo que nós almejamos aqui é finito. E o nosso coração almeja coisas infinitas. Só Ele é que pode preencher. Então esse nosso anseio profundo aponta para o céu, aponta para o alto. Que Deus Pai expulse do nosso coração as trevas do pecado e também nos faça alcançar a verdadeira luz, que é seu Filho. Oremos. Se eu guardasse planos maus no coração, o Senhor não me teria ouvido a voz. Entretanto, o Senhor quis atender-me e deu ouvido ao clamor da minha prece. Salmo 65, versículo 18 e 19 do Salmo de hoje. Então Deus te abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.